Nesse momento, Senhor, eu oro te pedindo, Senhor Jesus, para que, primeiramente, Senhor Jesus, os nossos corações, Senhor Jesus, venha estar aberto, Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu profetizo, Senhor Jesus, sobre o nosso coração, Senhor Jesus, se enchendo, Senhor Jesus, de toda a palavra, Senhor, que o Senhor colocar, Senhor Jesus, sobre os lábios do pastor Júlio, Senhor. Pai, o nosso pastor, Senhor Jesus, que tenham trazido, Senhor Jesus, palavras de bênção, Senhor Jesus, e sabedoria, Senhor Jesus, para cada um aqui de nós, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu profetizo, Senhor Jesus, que ele venha ser canal de bênção, Senhor Jesus, sobre a nossa igreja, Senhor. Boca profética, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Mestre da tua palavra, Senhor Jesus, que venha nos ensinar e nos instruir ao melhor caminho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Usa o nosso pastor, Senhor Jesus, poderosamente, Senhor Jesus. Que os céus hoje venham se abrir, Senhor Jesus, sobre esse lugar, Senhor. E azeite novo venha descer, Senhor Jesus, sobre a vida do pastor Júlio, Senhor. E respingar em nós com alegria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Tem alguém cansado aí? Pode. Tem uns que não estão, né? Mas eu sei que tem uns que estão. Está cansado não é pecado, não. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo leva o nosso corpo realmente a ficar desgastado. E, pastor, não, Deus renova a nossa força, é verdade. Mas a gente vai ver na Bíblia, né? Sansão, quando era tomado pelo Espírito Santo, Sansão quase morreu de sede, porque o corpo dele não suportava a presença gloriosa. Um dia isso vai acabar, nós seremos revestidos da incorruptibilidade. Aleluia! A Bíblia fala sobre isso. E não mais essa carne mortal irá se cansar, se esgotar, mas seremos revestidos de glória, assim como Jesus foi revestido de glória. Seremos ressuscitados ou teremos o corpo transformado num abrir e fechar de olhos. Tocar todo o seu irmão aí. Irmão, não dorme. Vamos dar o nosso melhor para Deus mais uma vez. Amém? Toda intensidade. Eu vou aqui, vou fazer o meu melhor, porque o meu corpo também está cansado. Quantos vão trabalhar amanhã cedo? Mas o Espírito Santo está aqui para nos levar além. Amém? Eu quero tudo que o Senhor tem para nós. Eu quero. Eu careço disso. E eu sei que às vezes a gente vai se encaminhando para o final, né? O pessoal que já faz o seminário aí há alguns anos, há 4 anos, sabe que domingo, né, em vez da igreja estar lotada, a igreja vazia. Hoje é feriado, o Flamengo perdeu hoje? Nem sei, pouco importa. Não vai mudar minha vida, né? Mas essa noite pode mudar a minha história. Quem tem ouvido pode ouvir? Eu não falei para vocês falar. Quero compartilhar com você uma passagem bíblica muito forte e poderosa que mexe com o meu coração, que me deixa eletrizado de verdade. É uma passagem poderosa, profética, está no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas 20, vamos abrir lá? Pode pôr aqui o tema da mensagem, rapidinho, só para o pessoal ver. Discernimento e unidade, fatores que precedem vitórias nas batalhas. Dentre tantos fatores que nos levam a vencer batalhas espirituais, batalhas pessoais, está o discernimento e a unidade. Discernimento é a capacidade de compreender e entender aquilo que Deus está nos direcionando a fazer, ou até mesmo aquilo que o inferno está se movendo contra nós. Discernimento é algo fundamental, é um dom, uma capacitação sobrenatural de Deus. Nós precisamos buscar, desenvolver na nossa caminhada cristã. Tanto a nível pessoal, familiar, como igreja. Nós precisamos desenvolver esta habilidade
em um relacionamento pessoal com Jesus Cristo para compreender e discernir os espíritos que se movem. Por quê? Porque muitas vezes, nas situações, nós vamos, talvez na nossa capacidade humana, ou debaixo de alguns conselhos aparentemente legais e bons para aquela situação, pelo Espírito Santo nós vamos discernir que o caminho que nós estamos tomando não é o caminho mais correto. E Deus vai nos fazer discernir, então, a mudar de ação, mudar de atitude e até mesmo agir de uma forma diferente da que normalmente nós agimos. Porque, às vezes, quando nos deparamos com situações difíceis, a gente tende a agir de acordo com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente já viveu, ou até mesmo já venceu. Porém, cada batalha é uma batalha. Cada momento é um momento. Cada tempo é um tempo. E nós precisamos buscar de Deus o que fazer em determinadas situações. Há momento, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, não é verdade? Sim ou não? Há tempo de falar e de ficar calado. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo para todas as coisas e essa palavra precisa estar no nosso coração. Então, nesse momento aqui, específico da nação de Israel, ou de Judá, não me lembro muito bem, mas a gente vai ver aqui agora, a gente vai perceber que Deus vai trazer algo muito interessante. Deus vai trazer e vai apontar uma direção por meio de uma pessoa, no meio de uma batalha que o povo de Deus ele seria derrotado no âmbito físico, mas por causa da unidade, da convocação da unidade, da proclamação da unidade para um povo por meio de um rei, por meio de um discernimento, de uma palavra revelada, um apontamento, uma direção, nós vamos ver que o povo de Deus será vitorioso. Então vamos ler junto? 2 Crônicas 20, presta bem atenção, dá para o seu irmão e fala assim, vamos lá, vamos ler a Bíblia. Depois disso, os exércitos moabitas e dos amonitas e alguns meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá, um exército enorme de Edom vem de além do mar, morto contra o rei, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo no templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes desta terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes de Teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao Teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença diante deste templo, onde Teu nome é honrado. Clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora vê o que fazem os exércitos de Amon, de Moabe e do Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações, quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó Deus, ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de Ti. Aleluia. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, enquanto poucos homens de Judá não, enquanto todos, repete comigo, todos, toda uma nação, todo um povo estava fazendo o quê? Estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos. O Espírito do Senhor, enquanto eles estavam em unidade buscando o Senhor, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio, um homem. Seu nome era Jaziel.
filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. E lhe disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles, vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão que lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvarem a alta voz do Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam nos seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem diante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar o Senhor, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e de Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram no local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. Você pode aplaudir o Senhor pela palavra dele? Primeira situação que a gente observa é que no momento de aflição, toda a nação de Judá entendeu que se eles fossem invadidos, eles seriam mortos, mulheres seriam violentadas, crianças seriam feitas de escravos. Uma coisa horrível iria acontecer com a nação. E Josafá então lembra ao Senhor das promessas de Deus, porque que Deus os levou para aquela terra. Então Josafá conclama um jejum para toda a nação de Judá. E há momentos, querido, que nós precisamos entender a voz, a convocação da unidade. Recentemente ministrei sobre unidade aqui na igreja, 3 semanas atrás. Nós precisamos entender o poder que a unidade tem. Um rei fez uma conclamação, uma convocação, e o povo atendeu à voz do rei. A Bíblia vai relatar em detalhes que mães com seus filhos de colo estavam onde? De pé, diante do Senhor. E eu imagino, não sei você, mas eu imagino que não foram 10 minutos, não foram 30 minutos, mas o povo de Judá permaneceu de pé diante do Senhor até o momento que veio uma palavra. Há circunstâncias da batalha espiritual que nós precisamos permanecer de pé diante da batalha até termos uma palavra. Nosso corpo está cansado? Sim. Alguns não, outros sim, outros mais ou menos. Mas nós precisamos ordenar o nosso corpo às vezes. Permaneça de pé até que uma palavra seja liberada. Amém. Muitas vezes nós achamos que Deus é obrigado
a se condicionar ao que nós achamos que ele tem que fazer. Não, por que eu vou ficar de pé? Eu posso ficar sentado. Depende. Se as circunstâncias exigem e se Deus direcionar, amém. Mas enquanto não, eu vou fazer o que precisa ser feito até que uma palavra seja liberada. E nós, como igreja, precisamos atentar, seja em cultos públicos, seja em convocações solenes, seja na nossa casa, seja nos nossos grupos familiares, seja até mesmo no nosso trabalho. Permanecer de pé fala estar com uma postura de quem deseja algo, quem tem sede ou fome por algo, quem está determinado a conseguir algo, porque você imagina que ficar com o bebê no colo cansa, não cansa? Quem já está aqui, já passou, né, dessa fase, né, Silene? Tem mais carregar Maurício no colo, mas carrega Netinho agora. Para o Maurício descansar. Que vergonha dele. Está lá em cima. Então, mães com bebês de colo estavam de pé diante do Senhor. E nós, igreja, precisamos, como a pastora Mariana falou ontem aqui, no workshop da adoração, nós precisamos expressar, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos manifestar diante da circunstância, em unidade, para aquilo que Deus tem desejado derramar sobre nós. Porque se a gente esmorecer, quem disse que Deus é obrigado a fazer? Nós precisamos ter sede, ter fome, ter gana de vencer as batalhas que aparecem diante da gente. E não nos acomodar, não afrouxar, não titubear, mas permanecer de pé. Vamos ser sinceros? Se você, quantos pegam amanhã às 8 da manhã no seu trabalho? Levanta a sua mão. Você pega às 8, você foi dormir às 6, você dormiu 2 horas. Pergunto eu a você vai estar lá 8 horas, sim ou não? A não ser que você trabalhe para você mesmo. Responda aí, irmão, sim ou não? Sim. Você não está cansado não, né? Sim. Vamos ou não vamos? Estaremos lá. Porque quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente logo esmorece. Mas no nosso trabalho a gente fica firme até as 5, até as 6, por quê? Porque tem que ficar. E às vezes a gente vem para a igreja, irmão, levanta a mão, batalha, vamos nessa, yes, abre a tua boca, começa a orar. Aí chega no trabalho, o patrão, faz isso, faz aquilo, levanta, faz isso, faz aquilo, e a gente vai lá e está entendendo, irmão? Mas quando nós temos compreensão da unidade, por isso Josafá falou: quem é no Senhor vosso Deus estareis? Estareis o quê? Já esqueceram? Seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Segurança? Só Deus pode te dar. Agora, de fazer êxito, Deus vai usar pessoas para te contar para onde você precisa ir. Se você não entender isso, você nunca vai avançar na vida. E a Bíblia vai falar que Deus não faz nada da terra sem antes revelar a quem? A quem? Aos seus profetas. Nós precisamos entender o poder da unidade. Esse povo estava jejuando e de pé diante do Senhor, buscando uma palavra, uma resposta, um socorro. Então o Espírito do Senhor, olhando para esse clamor, olhando para essa unidade, ele traz essa palavra, através da vida desse homem: vocês não terão, sou eu? Você vai acordar os crentes que estão dormindo, né? Vocês não terão que lutar. Mas interessante, nós acabamos de ler que o exército saiu para a guerra. O exército se posicionou para a batalha. E às vezes a gente fala: não, irmão, vamos louvar. Aí Deus está direcionando a gente para a gente louvar, para a gente adorar, que os grilhões vão cair. Irmão, é orar, é adorar, é louvar, é batalhar no meio através da música, através da adoração, com postura de vencedor. Ficar parado não quer dizer que não esteja fazendo nada.
Deus mandou eles ficarem parados, como determinação, para eles olharem aquilo que Deus iria trazer, o livramento que Deus iria realizar. Mas eles não ficaram deitados, eles não ficaram um encostado no outro, eles ficaram em posição de batalha, porém parados. E nós precisamos discernir. O discernimento está em entender o que Deus está falando. Por quê? Foi claro, Deus falou, vocês não precisam ter medo, vocês não precisam ir para a batalha. Vocês não vão precisar guerrear, mas para a batalha vocês precisam ir. Então Deus às vezes vai direcionar. Vamos batalhar, vamos orar, vamos guerrear, vamos semear. Mas na hora que Deus vai falar, fica parado. Espera nele. Esperar nele não é não fazer nada, irmão. Hoje a pastora Maria falou sobre esperar no Senhor, né? Esperar no Senhor não é não fazer nada. É uma condição momentânea que Deus deu uma direção e nós estamos fazendo. Porque o nosso corpo, a nossa tendência é o quê? É querer se movimentar. É querer resolver. É ou não é? A gente quer resolver logo os problemas de uma vez. Pelo menos eu sou assim. Eu acredito que a boa parte aqui, se tem uma situação adversa, quer resolver logo. Mas quando Deus fala assim, fica parado, é difícil, não é, irmão? Ficar parado. Então nós estamos fazendo algo, nós estamos dando uma ordem à nossa alma, ao nosso corpo. Você vai se aquietar e você vai ver o livramento que Deus vai trazer. Aleluia! Então unidade e discernimento vão preceder vitórias na nossa vida. Nós vamos ver por diversas vezes o exército de Deus. Uma hora eles saem para a batalha, outra hora eles ficam parados olhando, ou seja, discernir aquilo que Deus está apontando a gente para fazer. E não simplesmente guerrear cada guerra baseada na nossa experiência. É um momento da Bíblia que Abraão desce para o Egito porque havia fome. Isaac, seu filho, faz a mesma coisa que seu pai Abraão, mas Deus falou para ele, não desça para o Egito. Ou seja, o que serviu para Abraão não serviu para Isaac. A batalha de ontem não é a mesma batalha de hoje. A direção de ontem não é a mesma direção de hoje. Nós precisamos discernir, querido, qual momento e qual tempo nós estamos vivendo. E para isso é preciso desenvolver relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E não vivemos reféns de palavras jogadas ao vento, porque profetas de Deus têm compromisso com a sua palavra. Profetas de Deus não profetizam segundo sua vontade, segundo a sua carne e nem segundo demônios. Profetas de Deus profetizam aquilo que está baseado na palavra. Se não está baseado na palavra, não tem respaldo essa profecia sem causa, ela não vai prosperar e vai trazer maldição sobre a sua vida. E a gente já viu muita gente se arruinando por aí. Profeta de Deus tem que ter respaldo, tem que ter testemunho, tem que ter vida com Deus. E nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos àqueles que têm compromisso com Deus e que também têm compromisso com você e comigo. Meus ouvidos não são para qualquer pessoa. Meus ouvidos são para... Eu sou seletivo. E aí eu falo, sou mesmo. Só dou ouvidos a poucas pessoas. Talvez minhas duas mãos seriam suficientes. Por quê? Porque tem compromisso com Deus. Porque eu sei definir, eu consigo definir os parâmetros para um profeta ter respaldo. Mas pastor, Deus não pode usar o amor? Não pode, é verdade. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, e é verdade. Porém, nós precisamos ser criteriosos. A Bíblia vai falar para nós julgarmos a profecia. Toda profecia precisa ser julgada por dois ou... Não é qualquer pessoa que fala isso que o Senhor vos diz, você se arrepia e cai no chão. Isso é coisa de imaturo. A Bíblia vai falar que a profecia ela deve ser julgada. Um profetiza, dois ou três julgue. Está na Bíblia. Está na Bíblia. E ela é fantástica. Ela dá base para a gente em tudo.
Então, queridos, nessa noite, em nome de Jesus, esteja atento ao clamor da unidade. O Salmo 133 vai falar: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce por onde? De Arão até a bainha das suas vestes. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para, no meio da unidade, a decretos de Deus, por meio de seus profetas. E abrindo parênteses no contexto da batalha, da unidade, nós precisamos entender que unidade fala de estar com o coração também liberado. Como assim, pastor? Todo soldado de Deus que está com mágoa no seu coração, falta de perdão, convívio irregular diante de Deus, se quiser estar na batalha, vai ser ferido. Nós, para estarmos na batalha da unidade, nós precisamos estar revestidos pelo sangue do Cordeiro. E isso fala de uma vida transparente diante de Deus e diante de pessoas. Por isso que nós vemos tantos feridos no exército de Cristo, porque corações estão presos, almas estão aprisionadas. Por quê? Porque guardam rancor e raiva no seu coração. E no meio da emoção vão para a batalha espiritual, vão batalhar as suas guerras e são feridos na guerra. Por quê? Porque estão com suas vidas presas e amarradas. Nós precisamos entender os princípios da batalha. Nós não estamos brincando de reino de Deus. Reino de Deus é coisa séria. O mundo espiritual, ele é real. E ele é operante entre nós. Por isso, nessa noite, aprenda de uma vez por todas a viver com seu coração liberado diante de Deus. Se alguma ofensa quer flechar teu coração, de forma consciente e madura, faça o que a Bíblia fala para nós fazer: perdoai uns aos outros. Mas pastor, eu não estou sentindo. Perdão não tem a ver com sentimento. Eu tenho uma decisão clara no meu coração que eu não vou carregar mágoa de ninguém. Por quê? Porque eu sei com quem estou batalhando. Eu sei à frente de qual exército eu estou. E eu preciso entender que a minha alma, o meu coração, se eu não perdoar o meu irmão, não adianta eu gritar, não adianta eu espernear, a minha oração não será ouvida. Isso é princípio base da batalha espiritual. É princípio base na nossa vida cristã. A Bíblia vai falar: se o marido não trata bem a esposa, a oração dele não é ouvida. Por que Deus não ouve? Porque você não trata bem a sua esposa. Porque você não trata bem o seu irmão. Porque você não trata bem, né, os seus filhos. E muitas vezes, ao longo dessa caminhada, eu percebi pessoas que vão para a batalha, pessoas que tentam passar pano, fazer maquiagem diante das feridas. Não faça maquiagem. Seja claro diante de Deus. Você vai orar uma vez, não vai parar de sentir, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for necessário. Mas no seu coração você decidiu: eu decidi perdoar. Eu decidi desistir do meu direito de vingança. Perdoar é abrir mão do seu direito de se vingar, de retribuir alguém segundo aquilo que você recebeu. E aí sim você está preparado, e aí sim você está revestido pelo sangue, e aí sim você está livre para entrar em batalhas maiores. Então, meu irmão, saiba disso. Quando Deus te chamar para algo, para uma batalha, quando Deus te chamar para um momento, não seja imprudente. Não, eu vou para a batalha e depois eu peço perdão. Não, se ajoelha 30 segundos que seja: Senhor, de forma consciente, eu peço perdão, eu me arrependo, eu libero perdão sobre essa pessoa nessa hora, em nome de Jesus. Me lava com teu sangue, me purifica em nome de Jesus. Aí é outra situação. E Deus vai operar. E você então vai ter a sua oração ouvida.
Quantos vão blindar a sua alma contra a ofensa? Ter uma decisão inteligente, racional e consciente de que o nosso coração não é um lugar de mágoa nem de amargura. Muitos acham que quando a gente não perdoa, né? A gente aprendeu isso há muito tempo atrás de forma equivocada. Quando eu não perdoo o meu irmão fica preso, fica amarrado. Mentira, quem fica preso sou eu. Se eu não perdoo, eu não sou. O que a Bíblia fala? Se eu não perdoo, eu não sou. Vamos repetir? Se eu não perdoo, eu não sou. Se eu não sou perdoado, eu estou em. Se eu estou em pecado, a minha oração, ela não vai alcançar resposta. Porque a Bíblia vai falar antes, vai ter com teu irmão, antes de você ofertar, vai ter com teu irmão, vai resolver seu problema. A Bíblia vai falar, no que depender de vós, tem de paz com, no que depender de vós, tem a paz com. Mas pastor, está me batendo, está brigando comigo, está me xingando, problema dele ou dela. Por quê? Quando a gente tem a ação de ter paz, o que vai vir do outro lado não é problema nosso, é problema deles. Deu para entender, irmão? No que depender de mim, de você, tem de paz com. Isso é Bíblia. Quando nós fizemos 13 anos, o Senhor nos deu uma palavra, um tempo de maturidade. Lembra? Lembra? A maturidade do povo judeu para os meninos, quando completam 13 anos, falam que eles se tornam então responsáveis espirituais pelas suas próprias decisões. E 13 anos nós fizemos, agora em setembro Deus nos deu essa palavra. Chega de agir como imaturos em algumas situações. O Senhor nos chama a maturidade do Jardim de Esperança. Você pode dizer amém? Amém. Há um tempo profético sobre nós para alcançarmos coisas muito maiores. E nós vamos perceber que na vida da adolescência, qual o sonho de todo adolescente? Vamos lá, adolescente, vai, minha banda direita aqui. É o quê? Se tornar o quê? Se tornar o quê? Adultos, né? Né, Rebeca? Não quer ser adulta, não? Mas normalmente, né? O adolescente quer o quê? Quem é adulto já passou por isso, não é verdade? Acha que já sabe de tudo, tem resposta para tudo, mas não sabe de nada. Ou quase nada. Acha que pode resolver tudo, que o mundo inteiro está errado. Isso não acontece com vocês, aconteceu com a gente. Só que vem o outro lado, vem o ônus, que a fase adulta traz responsabilidade. E a fase adulta na vida espiritual também traz responsabilidade. E a questão é, respondendo a Marcela as perguntas dela hoje, se nesse período de responsabilidade, como nós vamos agir? Como nós vamos nos portar? Porque na idade já chegamos à maturidade, mas e nas ações? Precisamos responder isso dia após dia, diante daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Igreja do Jardim, há um tempo de maturidade, de romper de Deus. Nós não podemos ser irresponsáveis. Entendemos que o que Deus tem nos dado é coisa grande. Você entende isso? Você está percebendo o movimento de Deus no nosso meio? É coisa grande. Deus conta com a gente, Deus conta com você. Deus quis que você estivesse nessa igreja, nesse tempo, nessa hora, fizesse parte dessa história. Tem hora que a gente vai talvez titubear, temer. Será que eu vou dar conta? Interessante que o poder da unidade vai nos fazer fortalecer um ao outro.
E quando vencermos, não vai ser o fulano ou o ciclano, vai ser a igreja. Deus não quer levantar estrelas, a maior estrela é Ele. E nós temos que Deus está resgatando um tempo onde a igreja não se move por pessoas, por estrelas e nem por denominações, mas por corações que desejam a presença de Deus. Eu sou chamado, assim como você, para em unidade buscarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos enfrentar gigantes como Josafá enfrentou? Com certeza. Pastora Maria enfrentando gigantes há 40 anos aí quase, né, pastor? 30 e tantos anos. Quantas coisas, quantos testemunhos e exemplos, quantas decepções, mas está aí de pé, para a glória de Deus, servindo o Senhor, né? Está vivo, saúde lúcida, pregando, sendo exemplo para nós. A fase adulta chegou, irmãos. Nos movamos pela unidade, pela voz profética que o Senhor tem derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Espero que isso te empolgue. E não te faça sumir, nem se esconder, mas se colocar diante do Senhor como aquele povo fez, aguardando palavras da parte de Deus. A unidade e o discernimento trouxeram uma palavra. Que palavra Deus tem nos dado? Que palavras Deus tem te dado? Fica de pé no seu lugar, pessoal do louvor, por favor. E já levanta com atitude de vencedor, de vencedor. Já começa a abrir os teus lábios. Vamos fazer ruído. Abre os teus lábios, meu irmão, minha irmã. Abre os teus lábios. Todo cansaço se dissipa nessa hora. Porque há um espaço na talha para que ela seja cheia de água. Abre os teus lábios. Começa a orar em língua. Não vamos aguardar a música. Não vamos aguardar a música. Não vamos aguardar pessoas. Que palavra Deus tem te dado? Começa a chamar a existência nessa hora. Há um momento profético para liberar aquilo que da parte de Deus foi reservado para esses dias. Meu irmão, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não quero me conformar com parte, eu quero por inteiro. Por isso começa agora a abrir teus lábios, guerrear. Mas Senhor, eu quero tudo. Se eu nem sei o que é, mas eu sei o que eu quero é tudo que o Senhor tem. Eu quero toda a porção, toda a medida preparada, separada para mim nesta noite, nesses dias. Há situações, há causas, há desafios. Mas a voz da unidade, o clamor da unidade me chama para assumir a responsabilidade, para fazer história, para contar história, não ser espectador da história. Deus me chama para fazer parte dessa história. Se há uma história nessa cidade, se há uma história nesse bairro, se há uma história nessa igreja, eu faço parte dessa história. Eu estou escrevendo uma história.
Em nome de Jesus. Levanta. Até o último demônio cair. Até o último espírito cair. Toda a religiosidade vai embora. Toda incredulidade vai ter retirada nesse lugar. Todo espírito de simulação vai ter retirada em nome de Jesus. Todo espírito de divisão, todo coração dividido, em nome de Jesus, seja submetido às ordens do Espírito. Em nome de Jesus, nós encaramos esse ambiente santo, onde o Rei da Glória está aqui. E nós vamos tomar posse no reino do Espírito, de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Você que se sente responsável, você que não quer se esconder, entende a voz do Senhor te chamando para escrever a história. Saia do seu lugar e vamos juntos decretar a falência de todos os nossos inimigos, de todos aqueles que se levantam contra nós, de toda voz contrária, de todo espírito contrário que se levanta contra a vontade de Deus na nossa vida, que se levanta contra a vontade de Deus na nossa casa, que se levanta contra a vontade de Deus nos nossos grupos familiares, que se levanta contra a vontade de Deus na vida das nossas crianças. Você pode levantar a mão amanhã. Nós vamos celebrar. Nós queremos declarar toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertencem ao Senhor. Por 3 dias que não acabaram, esse mover não pode parar. Eu e você somos responsáveis por fazer esse mover crescer. Avivamentos começaram assim. Você sabe o que Deus falou contigo nesse dia. Esse seminário entra para a história como um mar onde Deus resolveu desatar coisas que foram semeadas anos atrás. Então se prepare, se coloque como adulto diante do Senhor, porém com um coração de criança, porque Deus te chama nesse tempo como príncipe e princesa para estar à frente escrevendo uma história do seu dever maravilhoso. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e te dê a paz. Que as 12 consolações do Espírito Santo seja sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família.